Impasa anunciou investimento de 2 bilhões de reais numa indústria localizada em Sidrolândia. Sidrolândia fica perto de Campo Grande, cerca de 60 quilômetros, capital de Mato Grosso do Sul. E o objetivo é a produção de etanol de uma matéria-prima diferente, pouco conhecida para essa finalidade. Vou pedir para colocar imagens para a gente já começar a explicar o nosso assunto. Olha aí, essa seria ou será a matéria-prima para a produção do etanol. Vocês estão vendo imagens do sorgo granífero. Sorgo é bastante conhecido, você conhece, usado na alimentação, muitas vezes substitui o milho para a alimentação dos animais. Pois é, e agora essa informação, a produção de etanol a partir dessa matéria-prima que você está vendo, o sorgo granífero. A previsão da indústria é de começar a produção já no segundo semestre deste ano. Para falar do potencial da cultura para o biocombustível, nós vamos conversar, João Pedro Cuti Dias e eu, com William Sawa. Ele é uma das lideranças nacionais do movimento Mais Sorgo Brasil e é também diretor executivo da Latina Seeds. William, muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Sorgo granífero para etanol é uma iniciativa do Brasil ou vocês importaram essa ideia? Boa tarde, como estão? Tudo bem? No Brasil, ainda é recente, começando agora, né, o uso desse grão para a produção de etanol, mas ele já é muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, por exemplo, ele tem já uma utilização de aproximadamente 30% de todo o grão de sorgo produzido hoje já é transformado em etanol nos Estados Unidos, produtos como o DDT. Bom, eu não sei se tá indo bem o áudio do William, senão a gente refaz a conexão. Se estiver bem, vamos continuar então a entrevista, William. João Pedro Cuti Dias está aqui conosco e vai participar também da nossa conversa. João, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. William, o grande espaço que tem o sorgo no Brasil é na entre-safra da soja. A soja tem 45 milhões de hectares plantados, você tem 17 para milho, mais uns 7, 8 para outras culturas, sobraria quase 10 milhões de hectares que o sorgo poderia ocupar esse espaço. Esse sorgo hoje, por exemplo, há uma preocupação dos produtores de soja a respeito com a dificuldade que vai ter no sentido de uma dessecação dele, dessecando ele após a colheita ou quando começar a chover, ele rebrotar. Como é que você vê esse problema? Como é que se pode orientar o produtor sobre esse aspecto? Essa situação eu não vejo como problema, eu vejo como um fator muito positivo nessa dobradinha em relação à soja, sorgo com uma cultura de safrinha, ou seja, hoje é muito tradicional o plantio da soja, entra aí aproximadamente 17 milhões de hectares de milho, e existe uma grande janela para plantio de sorgo, porque a janela do sorgo está sendo ocupada e definida agora nessas últimas 2 safras, pelo fator de clima, pelo fator pragas. Então, quando a gente pensa ali o sorgo manejo, então o centro-oeste brasileiro, onde é a maior área cultivada, principalmente Goiás, que passa os 40% de toda a área plantada no Brasil, nós pegamos justamente uma época onde não há chuvas. Então, a grande maioria dos produtores do centro-oeste colhe o sorgo sem dessecar. Nós temos algumas regiões que o pessoal desseca para colher por uma necessidade de clima, como é o caso aqui do norte do Paraná, que também vai ter muita área para plantar o grão. A vantagem de você colher o sorgo, o grão do sorgo, quando o grão está seco ali a partir de 18% de umidade e baixando, você vai ter toda uma biomassa que é importante para a proteção do solo para o segundo plantio, que é a soja, ou seja, o plantio principal de verão. Então você pode colher o sorgo, você pode fazer um manejo de roçada e uma dessecação com herbicida glifosato que funciona muito bem. O sorgo é muito sensível
ao glifosado. Então, a dessecação é muito facilitada desta biomassa e fica uma boa cobertura de solo para o plantio da soja. Ô William, pegando como exemplo Mato Grosso, que hoje está mais adiantado na produção de etanol de milho, nós temos lá como resíduo do processamento o DDG e o WDG, que são usados para alimentação dos animais. Com o sorgo granífero, isso é possível também? Sim, perfeitamente possível. Hoje, 1 tonelada ou 1 quilo de grão de milho e 1 quilo ou 1 tonelada de grão de sorgo gera a mesma quantidade de etanol e a mesma quantidade de DDG ou WDG. Uma qualidade muito similar, inclusive com uma pequena vantagem para o sorgo em relação à proteína. Hoje, na entre-safra da soja, há uma preocupação do produtor com dois aspectos também. A questão do comportamento do sorgo em relação à possível presença de nematóides no solo. Essa resteva do sorgo, ela não multiplicaria esse nematóide, ela conseguiria ter um efeito retardatório ou para diminuir a presença de nematóides. E a outra questão é a seguinte: normalmente hoje se está plantando não apenas a cultura principal, seja ela milho ou sorgo, mas também junto com elas, algumas braquiárias, brisanta, rusizense, alguns casos que põem crotalária, enfim, no caso do sorgo é possível fazer essa consorciação com outras plantas, com outras espécies vegetais, tipo braquiária brisanta, rusizense. Haveria condição de o sorgo não atrapalhar muito a produtividade do sorgo? Excelente pergunta, excelente pergunta. A questão do nematóide, o grande problema do nematóide é a baixa quantidade de matéria orgânica que temos nos solos. Porque se você tem um aumento de matéria orgânica, você cria um ambiente favorável para a biota do próprio solo interagir e fazer controle dessa simbiose que existe hoje do nematóide com a soja. Então, se a gente pega para avaliar milho, por exemplo, nós temos muitos milhos que têm um fator multiplicador de nematóide até superior do que muitos híbridos de sorgo. Então, existem híbridos de sorgo que multiplicam menos, existem híbridos de sorgo que multiplicam mais, existem híbridos de milho que multiplicam menos ou mais. Mas o fator principal é que nós temos que buscar o aumento de matéria orgânica no solo e estruturação do perfil do solo. Existem vários estudos que apontam que o aumento de matéria orgânica no solo, ele inibe o ataque do nematóide na soja. Então, existem muitos artigos científicos já apontando nesse sentido. Então, eu não vejo com grande preocupação a questão do sorgo como sendo um grande multiplicador de nematóides. Eu vejo o sorgo, inclusive, como uma grande vantagem em relação a milho para as áreas endafoclimaticamente falando, que são mais adaptadas para a cultura do sorgo do que do milho. Ou seja, o milho tem a janela ideal dele, ele tem a janela e o perfil de solo, e clima e investimento ideal, e o sorgo tem a dela, que é uma janela praticamente começa no meio e alonga ali 15 a 20 dias posterior à janela ideal do milho. Então, o foco tem que ser a questão de aumento de matéria orgânica, que é, conectando com a segunda pergunta, onde o pessoal geralmente busca fazer a consorciação de braquiárias com milho para poder ajudar nessa interação de biomassa do solo para a safra seguinte. Com o sorgo é possível fazer com braquiárias, mas nem todo sorgo é possível porque tem sorgos com inserção de panícula mais baixa e acaba gerando uma competição com a braquiária. Então você tem dificuldade no momento da colheita. Existem técnicas de controle de crescimento de braquiária consorciada com sorgo-grão que ajudam a segurar a braquiária e permite a consorciação com o sorgo granífero. Mas o ideal realmente seria buscar materiais de sorgo que tenham inserção de panícula mais alta e não interfira, então, na competição entre a braquiária e o grão a ser colhido. Mas sim funciona, tem muita gente fazendo já em várias regiões do Brasil. William, queria que você passasse a seguinte informação. Qual a área, o tamanho da área plantada hoje no Brasil, desse sorgo granífero? Eu tenho informação de que no ano passado houve um aumento de 22% na área plantada
E eu queria saber também com qual finalidade houve esse crescimento e ainda foi só para etanol, já pensando no mercado alternativo, né, ao milho, e qual é o potencial de crescimento do sorgo granífero no Brasil? Perfeito. O Brasil, na safra passada, plantou 1,2 milhões de hectares aproximadamente de sorgo granífero. Essa contabilização do sorgo granífero é mais fácil de fazer pela Conab porque movimenta grão. Mas nós temos aí aproximadamente entre 800 e 1 milhão e 100 mil hectares de sorgo sendo plantado no Brasil, com outros objetivos, que é, por exemplo, a silagem, cobertura, que não está sendo quantificado. O movimento Mais Sorgo, inclusive, nasce com esse objetivo, de trazer maior informação sobre a cultura do sorgo granífero. Praticamente, eu me arrisco a dizer que mais de 80% do sorgo grão produzido no Brasil hoje ele termina para ração e alguns outros produtos. Então, o grande mercado hoje do sorgo grão no Brasil, ele termina em ração, principalmente ração de suínos e aves e algumas fazendas utilizando aí para alimentação de bovinos também. Existe um mercado latente de crescimento. Nós acreditamos que esse ano o mercado pode atingir um crescimento superior a 30%, podendo surpreender, inclusive, dependendo muito do clima que está sendo definido em relação à janela de plantio de milho, que pode chegar perto dos 2 milhões de hectares de sorgo plantado. Eu acredito que, em relação à cultura de inverno, a cultura principal é o milho. A cultura que vai ocupar um espaço muito grande por uma característica de maior tolerância a altas temperaturas, a essa adversidade climática que a gente tem vivido aí no Brasil, geral, em falta de chuvas, porque o sorgo exige menos água do que o milho. E outra coisa, o sorgo não é acometido pelo enfesamento causado pela cigarrinha, que é o Dalbergia maíz. Então, esses três fatores impulsionaram muito grandemente o crescimento da cultura do sorgo grão. E hoje termina para a ração. Mas nós acreditamos que agora, com a entrada no mercado das usinas de etanol, comprando o grão de sorgo para fazer etanol, esse mercado tende a ser mais estimulado e ele vai crescer. E nós lançamos na França, ano passado, durante a Conferência Mundial de Sorgo, junto com a Tina Seeds e Embrapa, que são os precursores do movimento, uma tendência que até 2026 o Brasil estará plantando próximo a 5 milhões de hectares de sorgo. William, nós estamos falando em mercado interno brasileiro, seja para etanol, seja para ração. Como é que vocês veem a questão da habilitação do Brasil em outros países para exportar esse possível grão excedente de sorgo? Excelente. O Brasil, ano passado, teve autorização da China. E a China hoje é um dos maiores compradores de sorgo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está produzindo aí acima de 10 milhões de toneladas, uma área aproximada de 3 milhões de hectares, e a China é o grande comprador. Segundo as informações que a gente tem de mercado, 80% da produção de importação ficou para a China. Então, nós temos o mercado da China habilitado, que foi habilitado ano passado. Nós temos um mercado comprador muito grande, que é a África, que consome muito também. Mas eu acredito que nós temos um mercado interno inexplorado que vai absorver muito sorgo. Justamente essa é a função do movimento, inclusive, conectar as cadeias, a consumidora com a produtora. Porque o que estava acontecendo nos últimos 5 anos, aí, últimos 10 anos? A cultura do sorgo era vista como uma cultura marginal. Então, o produtor não queria plantar, desejava plantar, por os benefícios que ele tem da cultura do sorgo, mas ele não tinha garantia de quem compraria. A indústria queria comprar para usar, porque, por exemplo, para a indústria de suínos e frangos, o sorgo tem uma grande vantagem em relação ao milho por não ter aflatoxina, por não ter aflatoxina, reduz o custo aditivo na indústria. Então, a indústria queria comprar, mas não tinha quem produzir. Com sequência, com escala. Então, a cadeia está desconectada. O consumidor gostaria de ter uma farinha específica aí, sem glúten. O sorgo é possível, entrega isso. Mas quem vai produzir essa farinha? A indústria quer produzir para atender o consumidor, mas não tem segurança de quem produz o grão. E quem produz o grão quer acesso ao material com maior performance para poder plantar e ganhar mais dinheiro. Então, a cadeia está toda desconectada. O movimento está vindo justamente para conectar toda a cadeia produtiva, indústria e consumo. William, você fala em cultura de etanol de cereais. É o conceito etanol de cereais, não apenas
o etanol do milho. Quais são as outras culturas que podem também ser exploradas para a produção do biocombustível? E há alguma diferença, por exemplo, em octanagem do etanol, que nós já conhecemos, dos cereais que têm potencial para a produção? Todo cereal que tem amido é possível de fazer sorgo. Inclusive, ontem foi noticiado, dia 28 foi noticiado pela cooperativa Cooper Campos, durante o evento deles, que eles vão investir também numa usina de etanol. Lá, inicialmente, vai ser feito etanol de milho e de trigo, ou seja, 80% de milho, 20% de trigo, ou cevada, ou outros grãos aí que contêm amido. Outra empresa que também anunciou investimento, que está fazendo no Rio Grande do Sul, é a Timbro também, está fazendo lá, começou a fazer etanol. Ou seja, a questão do etanol não está centralizada somente no comércio brasileiro. Mas também está expandindo para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Temos uma usina que é a cooperativa Pindorama, também em Alagoas, que em dezembro iniciou testes de produção de etanol a partir do sorgo. Vinha fazendo de milho, anteriormente só fazia de cana. Então, se eles faziam de cana, passaram a fazer de milho e agora estão fazendo de sorgo, se a Cooper Campos vai entrar também agora com a produção de etanol a partir de milho e o trigo ou aveia, então o sorgo vai encaixar perfeitamente, porque também é um cereal que contém muito amido. Para finalizar, William, é a questão de o sorgo tem uma capacidade de gerar mais matéria seca com menor volume de água. Nesse momento em que nós estamos vivendo de seca, de calor intenso, vai ser uma grande arma de vocês ou não? Sim, vai ser uma grande área plantada, e não somente a questão de produção de massa seca em relação ao consumo de água, mas a relação carbono-nitrogênio do sorgo, ela é superior em qualidade, porque pensa em uma proteção do solo, em relação ao milho, em relação ao milheto ou outras plantas. Então, o sorgo ele tem essa vantagem. Outro detalhe, o sorgo também é menos sensível à questão de alumínio em solo, e a questão de estrutura de raiz do sorgo é muito mais agressiva do que várias outras culturas ou plantas de cobertura que são adotadas aí no mercado. Então, o sorgo ele veio para ocupar o espaço dele, ele não é uma oportunidade mais, não está sendo visto mais como uma cultura marginal. Geneticamente falando, nós já superamos o teto produtivo que tínhamos em 2005, 2008, começou a cair em desuso a cultura do sorgo, e hoje nós já superamos facilmente as 5, 6 toneladas de produção de grão de sorgo por hectare, graças ao investimento e seleção genética que nós temos aqui no Brasil.